Olá, moçada, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre verbos auxiliares. Na verdade, é uma grande review, né? Revisão, para que a gente possa depois falar sobre o uso desses verbos auxiliares, né? Para que eles são realmente usados? Muitas vezes a gente acredita que os verbos auxiliares sejam usados só para fazer interrogativa e negativa, e essa não é a verdade. A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Mas antes da gente falar sobre o uso, vamos ver quais são os verbos auxiliares. Então, vocês têm ali uma pequena revisãozinha, né? Então, seguindo do número 1 até o 11º, nós temos simple present, o verbo auxiliar do simple present, do e does. Como é que eu reconheço que uma frase está no simple present? Primeiro, lembra que esse verbo vai estar sem to, né? Eu vou tirar esse infinitivo dele. Ou para reach it, ele vai ter uma terminação que pode ser de S, ES ou IES. Lembram-se disso, né? Present continuous, verbo to be no presente, mais verbo com terminação ing. Só que o auxiliar, então, é o verbo to be no simple present. Esse verbo to be vai estar no simple present. A estrutura, verbo to be mais verbo mais ing, é present continuous. Mas, quando eu conjugo o verbo to be no simple present, eu tenho am, is and are. Simple past, meu auxiliar é did. Como é que eu reconheço uma frase no simple past? Lembra que o verbo vai ter terminação de ou ed, se for um verbo regular. Ou eu preciso lembrar da tabelinha de verbos, né? A segunda coluna da tabelinha. Past continuous, então eu tenho esse verbo to be mais verbo mais ing novamente. Porém, o verbo to be agora no passado. Was e were. Simple future, will é o meu verbo auxiliar. Então, quando eu coloco will mais um verbo, eu tenho a estrutura no simple future, negativo won't. Conditional, would, esse é o meu auxiliar. Present perfect, have, has, mais verbo na terceira coluna, é a estrutura. Porém, meu auxiliar ou meus auxiliares have, para reach it, has. Present perfect continuous, a estrutura é have ou has, mais been, mais verbo com terminação em ing. Porém, tá? Meus verbos auxiliares have e has para reach it. Past perfect, verbo auxiliar, had. Então, a estrutura, had, mais verbo na terceira coluna. Porém, o auxiliar em si, had. Past perfect continuous, had been, mais verbo com terminação em ing. Mais uma vez, auxiliar, estou indo em busca do auxiliar, had. Modal verbs. Bom, modal verbs são aqueles verbos que têm uma definição em cada um deles, né? Can, could, may, must, should, ought to. Esses são alguns dos verbos auxiliares. Tudo bem até aí? Sim? Um grande beijão. Volto daqui a pouco.